Olá, turma de informática. Era pra ter postado essas aulas antes, mas eu tive um probleminha e acabei não postando. Então, essa aula é do sábado letivo, do dia 19, tá? É sobre classes. No último encontro do meeting, os alunos estavam presentes, eu expliquei ao vivo, mas eu fiquei de gravar essa aula, tá? Então, o que é classes? Tá? A gente viu naquela última videoaula a diferença de identificadores para classes, né? O conceito teórico do identificador é que ele seja único e as classes é que a gente possa utilizar, né? Várias vezes, tá? Então ele é interessante para atribuir estilos diferentes às mesmas tags, tá? Então para que isso aconteça, existe duas formas, tá? Por exemplo, eu quero alterar a cor de um parágrafo. Então, eu posso selecionar a tag, por exemplo, um P, e declarar no CSS um ponto e o nome da classe que eu vou declarar depois, tá? Então, nesse exemplo aqui na caixinha azul, ó, eu coloquei que eu vou criar uma classe para o parágrafo chamada vermelha. Tá? E aí dentro da chave fecha chave eu coloco a configuração. Coloquei que é fonte Verdana de 12 pixels e uma cor vermelha, tá? Então eu criei essa classe especificamente para um parágrafo, tá? Então existe essa forma e existe a outra forma de eu criar uma classe que a gente chama de classe universal, tá? Lembrando que o nome da classe você sempre vai respeitar, não usar espaços, caracteres especiais, usar números sempre depois de texto, não começando com o nome da classe, ok? Então a classe ela é identificada pelo ponto, tá? E o identificador pela hashtag ou sustenido. Nesse exemplo aqui, como é que eu faria? Ó? No CSS, o seletor, no caso que eu estou usando a tag P, ponto, o nome da classe. Tá? No HTML, dentro do parágrafo, eu coloquei lá class igual vermelho. Então, esse parágrafo aqui vai ter a fonte Verdana 12 pixels e na cor vermelha. Tá? Então, essa classe, dessa forma aqui que eu escrevi no CSS, só poderia ser aplicada ao parágrafo. Mas aí a gente tem uma outra forma que é a chamada classes universais, que eu não especifico a tag, tá? E aí eu posso usar essa classe para qualquer tag que eu quiser, tá? Então, em vez de colocar antes do ponto a tag, eu coloco só o ponto e o nome da classe, tá? Então, eu poderia usar essa classe, ó, aqui embaixo na parte, no H1, no I, no P, no parágrafo, em qualquer tag que eu quisesse. Ela é chamada classe universal, tá? Da outra forma, eu só poderia colocar dentro do parágrafo. Entenderam a diferença? Então, se eu quero criar uma classe específica para uma tag, eu coloco a tag, ponto, nome da classe. Se eu quero criar uma classe universal que eu possa aplicar em qualquer tag, eu coloco só ponto, nome da classe e as configurações, tá? Essa é a diferença. Vamos ver aqui no Coda. Eu passei um exercício para vocês. Vou virar aqui o sentido. Né, que vocês teriam, deixa eu abrir ele aqui, só para vocês relembrarem. Essa atividade aqui, ó. Então, aqui, cada um dessas palavras, desse tipo de curso, tinha uma formatação diferente. Aí, para resolver o problema, o que fez? Um usou H1 num curso de graduação, o outro usou H2 para pós-graduação, o outro mestrado, usou parágrafo. Cada um usou uma tag diferente, porque até então vocês não sabiam usar classes, tá? Então, aqui eu poderia ter usado uma lista ou parágrafos e para cada um deles eu criar uma classe com cores diferentes, tá? Que seria a forma correta de resolver o problema. Então aqui, ó, eu peguei esse exemplo aqui de um colega, ó. Ele criou um CSS externo, ó, e aqui ele usou o H3 para fazer a lista dele, ó. Então, nesse primeiro H3 não tem classes nenhuma. No segundo H3, ele já colocou uma classe chamada H3.
No terceiro, ele colocou uma classe chamada H3-1, o outro H3-2, o outro H3-3, todos usando H3, só que cada um deles com uma configuração diferente, tá? E aqui embaixo ele já usou o mesmo raciocínio para H5, aí criando o H5-1, H5-2, tá? E aí como é que ficou no CSS, ó? Aqui no CSS, ele, ó, quando eu tiver só H3 sem classe, o texto vai estar centralizado, tá? Aí ele criou uma classe universal que ele chamou H3-4. Esse H3 aqui, ele usou dentro do H3, só que eu poderia usar em qualquer tag, tá? Inclusive no H5. Aí ele criou uma outra aqui, ó, com uma outra cor de fonte, e aí ele colocou uma configuração para a esquerda e para o topo, tá? E aí criou uma outra classe chamada H3.3, tá? Essa aqui, ó, gente, por exemplo, essa classe aqui, por exemplo, .h5. O ideal é a gente não usar para o nome da classe o nome de uma tag que já existe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, H5 já existe, é uma tag própria da linguagem HTML. Então, quando eu for criar minhas classes, eu vou criar classes usando palavras que não é específica da linguagem, que é o que ele fez aqui, por exemplo, ó, H5-1, tá? É a forma mais correta de fazer, para que não gere dúvidas no navegador. Então aqui ele pegou as mesmas configurações, só que foi mudando a questão de posicionamento, né, e as cores, para chegar ao resultado. Essa aqui ele chegou ao resultado usando classes, tá? Essas classes aqui não vai ter um exercício específico de classes, mas lá na avaliação final vocês vão fazer um formulário usando classes, que aí vocês vão ter que alinhar para a direita e para a esquerda, então vai ter que criar duas classes, tá? Então por hoje nessa aula é só.